E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por que confiar em Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que eu devo confiar em Deus? Porque muitas pessoas fazem essa pergunta? Porque, primeiro, ela não consegue ver Deus. Segundo, ela não consegue sentir a Deus. E terceiro, porque muitas dessas pessoas que fazem essa pergunta nunca tiveram uma experiência com Deus. Ela tenta buscar uma experiência, ela nunca teve uma experiência. Então, de certa forma, ela não confia em Deus. Só que o que acontece na nossa vida? Deus, ele sempre dá sinais da existência dele. Por exemplo, a pessoa que ela vivia uma vida de tristeza, de angústia, de amargura, de medo, de complexos, quando ela tem uma experiência com Deus, todo esse medo, toda essa mágoa, toda essa dúvida, todo esse complexo sai da vida dela quando ela tem uma experiência com Deus. Então, quando ela tem essa experiência com Deus, ela passa a confiar mais em Deus. Ela confia em Deus. Ela tem uma experiência. Ela já sabe que Deus existe. Não porque ela tocou, ou porque ela ouviu, ou porque ela sentiu, mas porque ela teve uma experiência na vida dela, onde existia a tristeza, e através da fé dela, essa tristeza passou a não existir. Ou seja, da tristeza Deus trouxe a alegria. De uma vida turbulenta, Deus trouxe a paz. O que Deus faz na nossa vida? Deus é que traz à existência aquilo que não existe, através da fé. Mas como confiar em Deus? Por que eu devo confiar em Deus, sendo que eu nunca vi, nunca senti a Deus e nunca tive uma experiência? Era uma vez um homem chamado Noé. Noé ouviu a Deus e Deus falou para ele construir uma arca, porque o mundo, a humanidade estava desagradando muito a Deus e ele precisava reiniciar a humanidade, vamos dizer assim, precisaria reiniciar. Então o que ele fez? Falou para Noé construir a arca da aliança e trazer a família dele para a arca. E trazer um casal de cada espécie de animal. Então Noé começou a construir a arca. Só para você entender o que é confiar em Deus. Milhares de anos depois, milhares e milhares de anos depois, apareceu um homem com uma ideia de construir um navio. Uma ideia humana, uma ideia inspirada pela inteligência humana, de construir um navio. E esse navio seria chamado o Titanic, que para muitos na época era o melhor navio da história, era o navio mais completo da história, onde tinha os melhores materiais, a melhor matéria-prima, o melhor ferro, o melhor inox, o melhor cobre, as melhores tintas, a melhor madeira. Tudo do bom e do melhor que existia foi feito o Titanic. E na época de Noé, Deus pegou e falou para Noé fazer a arca de uma madeira comum na época. Eu acredito que, eu me recordo que o nome da madeira era silvestre, uma coisa assim. E daí Noé fez a arca. Da mesma forma também se fez o Titanic. Então temos aqui 2 navios. Isso é para você entender o que é confiar em Deus, para você entender o que é confiar em Deus. Um era a arca de Noé, o outro era o navio chamado Titanic. Teve um comentário que dizem que na época do Titanic
houve alguém, não sei quem foi, mas não sei se foi o capitão, se foi o proprietário do navio, ou se foi o marinheiro, enfim. Alguém disse assim, que o navio era tão bonito, tão perfeito, que nem Deus conseguiria afundar aquele navio. E para muitos que sabem da história, sabem que foi a maior tragédia do mar na história da humanidade, já registrada. Quase 1.000 ou mais de 1.000 pessoas morreram naquele naufrágio. Mas ele só me falou que nem Deus afundaria aquele navio. E um iceberg conseguiu afundar. Mas vamos lá, para não perder o foco da mensagem. Como confiar em Deus? A Arca da Aliança foi inspirada por Deus. O Titanic foi inspirado pelo homem. E a Arca de Noé não tinha piloto, não tinha capitão, não tinha motor. Quem pilotava aquele navio, quem comandava a Arca da Aliança, era o próprio Deus. Deus era o piloto, Deus era o guia, porque Noé ouviu a voz de Deus e mesmo não sentindo, mesmo não tocando em Deus, ele foi lá, construiu a arca, trouxe a sua família, trouxe os animais e confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. Enquanto do outro lado, Titanic, ao invés de ser inspirado por Deus, foi inspirado pelo homem, e surgiu esse comentário que nem Deus afundaria aquele navio. E quando a gente crer mais na nossa autoconfiança, nas obras das nossas mãos, a gente esquece de confiar em Deus. Enquanto um navio serviu para a humanidade crescer, a humanidade evoluir novamente, o outro foi construído e teve a maior tragédia da humanidade no mar, na questão do mar. Trazendo para a nossa vida, trazendo para confiar em Deus. Quantas vezes você falou com Deus, orou a Deus e deixou de confiar e confiou na força do próprio braço, ao invés de entregar na mão de Deus e fazer como Noé? Não tem piloto, não tem motor, não tem nada, mas eu tenho certeza que foi Deus que me deu a direção, foi Deus que falou comigo, então eu vou deixar Deus agir. Eu vou deixar Deus agir na minha vida, Deus pilotar a minha vida, Deus comandar a minha vida, porque essa direção, ela veio de Deus. E falando em confiança, continuando falando de confiança, isso é confiar em Deus, é você não ver, não tocar, não sentir, mas mesmo assim, você sabe da vontade de Deus e você continua fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Mas o que Deus pediu para mim fazer? Entregar a sua vida nas mãos dele. Deus pediu para você se batizar nas águas. Deus pediu para você largar o pecado, largar o mundo. Tudo que Deus pede para a gente fazer está aqui, ó. Tudo que Deus pede para você fazer está aqui. O que Deus quer que eu faça? Carregue a sua própria cruz. O que Deus quer que eu faça? Negue-se a si mesmo. Deus quer que você leve a palavra dele para as pessoas que estão aflitas. Deus quer que você largue o pecado, a mentira, a mágoa, mesmo não vendo, mesmo não tocando, mesmo não sentindo, mas a voz dele, que é a palavra, quer que você faça isso, quer que você confie nele. Quem já viajou de avião sabe que muitas das vezes quando você entra no avião, você nem conhece o piloto, mas mesmo assim você confia, porque você sabe que ele é capacitado para pilotar aquele avião. Confie em Deus, que Deus é capacitado para pilotar a sua vida. E além de Deus pilotar, comandar a sua vida, se você confiar nele, Deus ele te ensina, te capacita a você a cuidar de outras pessoas. Mas antes, claro,
Se você não conseguir cuidar da sua própria vida, tampouco conseguirá cuidar da vida de outras pessoas. Então, resumindo para você entender, confiar em Deus é isso. É você não ter piloto, não ser o piloto, não ter cabine, não ter nada, não ter motor, mas você confia em Deus, sabe que aquela direção veio de Deus. E não confiar naquilo que você acha, naquilo que você pensa, naquilo que as pessoas falam. Não se deixe influenciar por aquilo que as pessoas falam. Pessoa que não tem moral para falar, pessoas que falam, mas não fazem. Tem muitas pessoas que sabem falar. Tem que fazer assim, 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 mas na vida dela ela não faz. Então, ela não consegue pilotar a própria vida, vai conseguir ajudar você a pilotar a sua. Não existe isso. O nosso maior piloto, o nosso guia é a palavra de Deus. É quando você abre a Bíblia, a sua vida está escura, a sua vida está na treva, mas você sabe que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Houve um pagamento da parte de Deus pela nossa vida, pela nossa alma. Só que a gente tem que validar esse pagamento. Você tem que validar esse pagamento. E você valida esse pagamento quando você obedece à voz de Deus. Eu repito, a gente não vê a Deus, a gente vê a criação de Deus, a árvore, a criação de Deus, o céu, a lua, o sol, os animais, é criação de Deus. Mas o próprio Deus a gente não vê, não toca, não sente, mas a gente consegue ouvir através da palavra dele, através das escrituras dele. Dessa forma a gente consegue ouvir e cabe a nós obedecer. O falar é de Deus, o ouvir e obedecer parte de nós. Deus ele tem sim a obrigação de falar, por isso que ele deixou a palavra e ele fala com a gente no dia a dia, através do Espírito dele. Mas o ouvir e o obedecer, ou escutar e obedecer, vem da nossa parte. Isso vem da gente, vem de você, vem de mim. Deus não obriga ninguém a obedecer à voz dele. Deus, ele fala, mas ouve e obedece quem quer. Ouve e obedece quem quer. Da mesma forma como a sociedade, o mundo, coloca uma idade para você tomar conta da sua vida, que é a partir dos 18 anos, fez 18 anos, você é responsável pelas suas atitudes. Se você cometer algo de errado, você vai pagar por aquilo que você fez de errado. Da mesma forma é Deus. Se você perdeu a pureza, é contigo. Até na pureza, Deus ele tem misericórdia no automático. Perdeu a pureza, você perdeu a pureza, aqueles olhos de pureza, então você tem que buscar pela sua salvação. E uma dica para você lutar pela sua salvação é confiar em Deus, mesmo não tocando, não sentindo, não vendo a Deus, mas ouvindo a sua voz através da palavra dele. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que essa palavra venha abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem preparou algo grandioso na sua vida. Lembre-se de uma coisa, Deus ele não está preparando a bênção para você. A bênção já está pronta, o milagre já está pronto. A transformação já está pronta. O que Deus está preparando é você para o milagre, preparando você para a bênção. Ou seja, Deus está te preparando para aquilo que já está pronto. Certo? Deus abençoe a sua vida. Tamo junto.